Olá, queria começar com um agradecimento especial a quem acompanha a gente aqui no Juris 360 Lab. Obrigado por estarem conosco nesta análise. E, bom, para irmos direto ao ponto, hoje o nosso foco são decisões importantes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Para garantir que o conteúdo seja o mais atual e seguro possível, a gente está se baseando nos temas de recursos representativos de controvérsia, os RRCs, que transitaram em julgado. Ou seja, tiveram decisão final até 19 de março de 2025. E os dados foram todos checados agora em 30 de junho de 2025, tá? Tudo bem recente. Neste bloco, a gente vai mergulhar nas 5 primeiras teses que selecionamos de direito penal. São os temas 593, 585, 581, 561 e o 221. Ok, então, vamos começar a desempacotar isso. Começando pelo tema 593, que é sobre pirataria, aquela questão clássica, né? Vender CD e DVD pirata. Artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. A dúvida era, isso ainda é crime mesmo? Ou, tipo assim, por ser tão comum, o princípio da adequação social tiraria tipicidade? Exatamente, essa era a discussão. E a posição que o STJ firmou, a tese firmada, que vale para todos os casos iguais, foi bem direta. É crime sim, ponto. Tanto formalmente, porque está na lei, quanto materialmente, porque lesiona um bem jurídico, o direito autoral no caso. Então, nada de adequação social para pirataria? Nada. O STJ afastou isso completamente. Disse que a frequência da prática não a torna aceitável ou legal. Essa decisão é lá de setembro de 2012 e ela reforça a proteção ao direito autoral, né? Entendi, bem claro. Bom, vamos para o próximo, então. Tema 585. Esse entra na dosimetria da pena, como o juiz calcula. Isso, aqui fica bem interessante. A questão é como equilibrar. O réu confessa, o que diminui a pena, mas ele é reincidente, o que aumenta. Uma coisa compensa a outra. Como funciona isso? Então, olha que curioso, essa tese foi revista. Teve uma atualização em junho de 2022. Ah, recente. Bem recente. E o entendimento agora é que sim, é possível compensar totalmente a confissão espontânea com a reincidência. Totalmente. Mesmo se for reincidência específica no mesmo tipo de crime. Sim, mesmo específica ou não específica, a regra geral é compensa. Mas imagina que tem um porém, né? Tem sim. O porém é a multirreincidência. Se o réu já é reincidente várias vezes, aí a situação muda. Nesse caso, a agravante da multirreincidência tem um peso maior. Aí a compensação com a confissão só pode ser parcial, proporcional. Entendi. Para individualizar mesmo a pena, né? Considerar o histórico da pessoa. Exato. A lógica é essa: individualização e proporcionalidade. Não tratar todo mundo da mesma forma. Faz sentido. Seguindo, tema 581. Crimes sexuais. A questão era sobre a natureza hedionda. Especificamente, estupro e atentado violento ao pudor cometidos antes daquela lei de 2009, a Lei 12.015. Mesmo na forma simples, sem qualificadoras, eram considerados hediondos. E a resposta do STJ, também numa decisão de setembro de 2012, foi um sonoro sim. A tese firmada deixou claro que, pela gravidade desses crimes e pela violação à dignidade sexual, eles já eram considerados hediondos mesmo antes da mudança na lei e mesmo na forma simples. Isso impacta bastante a execução da pena, né? Muito, regras mais duras para progressão de regime, para benefícios, reflete a reprovação maior que a sociedade e a lei dão para essas condutas. Certo, certo. Importante definição. Agora, tema 561. Esse trata do furto. Aquele dilema. Pode existir furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Por exemplo, alguém comete um furto com outra pessoa, concurso de agentes, que qualifica o crime, artigo 155, parágrafo 4º, mas essa pessoa é primária e o valor da coisa é pequeno. Cabe o privilégio do segundo grau? E a resposta do STJ, lá em agosto de 2012, foi que sim, é
perfeitamente possível. A tese 561 permite reconhecer o privilégio no furto qualificado, especialmente se a qualificadora for de natureza objetiva, tipo, ligada ao jeito que o crime foi feito, como o concurso de agentes ou arrombar uma porta. A não ligada à motivação do criminoso. Isso, se a qualificadora for objetiva, o réu for primário e o valor for pequeno, pode aplicar o privilégio sim. A ideia é não ser desproporcional na punição, né? Entendi. Uma compatibilização interessante. Para fechar esse bloco, o tema 221, corrupção de menores, lá do ECA. A dúvida era, para condenar alguém por corrupção de menores, artigo 244-B do ECA, precisa provar que o menor foi efetivamente corrompido, que a moral dele foi afetada? E a posição do STJ definida em dezembro de 2011 é que não precisa dessa prova. É o que a gente chama de crime formal. Formal. O que isso significa na prática? Significa que o crime já acontece com a simples conduta. No caso, induzir ou facilitar que o menor participe de um crime junto com o maior. Não precisa provar o resultado, corrupção moral. Ah, o simples fato de envolver o menor já configura o crime para o adulto? Exatamente. O objetivo da lei é proteger o menor do risco de se envolver com o crime, proteger a formação dele. A participação conjunta já basta. Ok. Então, para dar uma amarrada nesses 5 pontos, pirataria é crime, ponto final, sem desculpa de adequação social. Uhum. Na pena, confissão e reincidência se compensam, mas cuidado com a multirreincidência. Sim. Crimes sexuais graves, como estupro, sempre foram hediondos, mesmo antes da lei de 2009. Correto. Furto qualificado pode sim ter o benefício do privilégio, se os requisitos estiverem lá. Isso, principalmente com qualificadora objetiva. E, por fim, corrupção de menores é crime formal, não precisa provar que o menor se corrompeu de fato. Perfeito. É um bom resumo. Então, o que tudo isso significa para a prática jurídica no fim das contas? Essas teses solidificam entendimentos cruciais, né? Com certeza. E talvez valha a pena pensar em como essa clareza do STJ ao definir essas teses. Por exemplo, dizer que corrupção de menores é formal, ou que não cabe adequação social na pirataria, isso não só guia o juiz e o advogado, mas também, de certa forma, molda como a sociedade vê a gravidade dessas coisas, sabe? Reforça a importância de proteger certos valores, a propriedade intelectual, a infância e a juventude, e manda um recado claro sobre o que a lei e a sociedade não toleram. Excelente ponto para a gente refletir. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente encerra a nossa análise das teses de direito penal do STJ. Vamos focar nas teses 191, 190 e 20. Fechando esse ciclo, né? E, claro, um agradecimento super especial ao Dr. Paulo Luiz. A organização dele do material por disciplina foi, nossa, essencial para a gente aqui. Ok, vamos começar então. Tese 191 na tela. Essa aqui trata daquela questão da lei de drogas, a nova contra a antiga, a 11.343 versus a 6.368. A dúvida é, dá para pegar só a parte boa de cada uma? Fazer um mix? Exato. É uma dúvida muito pertinente que surgiu com a Lei 11.343 de 2006. Ela mudou bastante coisa da Lei de 76. Aí a tese 191, que foi firmada lá em outubro de 2011, veio para responder justamente isso. E a resposta do STJ foi bem direta. A lei nova mais benéfica, a tal da Novatio Legis in Melius, ela retroage sim para beneficiar o réu. Mas, e esse é o ponto-chave, só se a aplicação dela integralmente for mais favorável. Não pode fazer combinação. Ah, entendi. Nada de criar uma terceira lei só com as partes boas. Isso mesmo, é vedada a combinação de leis, a criação dessa lex tercia. Ou se aplica uma inteira, ou se aplica a outra inteira. Tem que ser global a análise, sabe? Entendi. Faz sentido, para manter a coerência do sistema, né? Evita essa coisa de legislação à la carte. Exatamente. Preserva a intenção do legislador. Ok. Seguindo então, agora a tese 190. Essa entra num terreno bem interessante, a dosimetria da pena. Sim, aqui a gente fala do cálculo da pena mesmo. A tese 190, também de outubro de 2011, olha para a segunda fase da dosimetria. É aquele momento, depois de fixar a pena base, quando o juiz analisa as agravantes e as atenuantes. Artigo 68 do Código Penal. Certo.
E a dúvida clássica aqui é se tiver um monte de atenuantes, tipo confissão, menoridade, a pena pode ficar abaixo do mínimo que a lei prevê para o crime? Ótima pergunta. Essa é a essência da tese. O STJ disse que não pode. O critério trifásico tem limites claros. Na segunda fase, as atenuantes diminuem a pena, claro, mas não podem jogar ela para baixo do piso legal. E o mesmo vale para as agravantes, né? Elas aumentam, mas sem ultrapassar o teto máximo definido para aquele tipo penal. Entendi. Então, as atenuantes e agravantes trabalham dentro da faixa que o legislador definiu. Perfeito. É um equilíbrio. Elas modulam a pena, mas respeitando os limites mínimo e máximo. Não criam uma nova pena, nem para mais, nem para menos. Garante uma previsibilidade, né? O juiz tem essa baliza. Exato. Reforça a legalidade estrita na hora de definir a sanção. Muito claro. E para fechar nosso bloco de hoje, a tese 20. Essa fala sobre usar a prestação de serviços à comunidade como condição para o regime aberto. O que tem de errado nisso? Parecia até lógico. Pois é, pode parecer, mas o problema está na natureza jurídica das coisas. São institutos diferentes. A tese 20, essa é um pouquinho mais antiga, de dezembro de 2010, diz que essa prática é inadmissível. Inadmissível. Por quê? Porque a prestação de serviços à comunidade é uma pena restritiva de direitos. Está lá no artigo 44 do Código Penal. Ela substitui a pena de prisão em certos casos. Certo, ela entra no lugar da prisão. Isso. Já as condições para o regime aberto, que estão no artigo 115 da Lei de Execução Penal, a LEP, são regras de comportamento para o preso seguir enquanto cumpre a pena no regime aberto. Tipo, comparecer em juízo, não sair da comarca sem avisar. Entendi, são regras para fiscalizar o regime. Não são uma pena extra. Exatamente. Não são penas autônomas. São condições para cumprir a pena principal naquele regime mais brando. Misturar as duas coisas seria, desvirtuar a finalidade de cada uma. Seria impor uma pena restritiva, como se fosse só uma regra de conduta, de outra pena, a privativa de liberdade no aberto. Perfeito. O STJ separou bem as coisas. Pena restritiva é uma coisa, condição de regime aberto é outra. Finalidades e regras diferentes. Claríssimo agora. Então, só para a gente amarrar o que vimos. Tese 191, lei de drogas, retroage a mais benéfica, mas por inteiro, sem misturar. Isso. Tese 190, dosimetria, segunda fase. Atenuantes não baixam do mínimo, agravantes não passam do máximo legal. Correto. E tese 20, prestação de serviços é pena substitutiva, não pode ser condição especial para regime aberto. Exatamente. Fechamos o pacote. Ótimo. E pensar que essas teses, mesmo não sendo super recentes, continuam super atuais, né? Muito. Elas são fundamentais para aplicar o direito penal de forma correta, mais justa. Tocam em pontos-chave, como a lei no tempo, os limites do juiz na hora de individualizar a pena. E a importância de não confundir os institutos, né? Cada um tem seu papel. Sim, e isso é garantia processual, segurança jurídica. São ferramentas contra decisões, digamos, mais arbitrárias. Continuam sendo base para muita discussão importante. Excelente ponto para reflexão. E olha, mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Paulo Luiz. Que trabalho fantástico de organização desse material. Facilitou demais nossa conversa. E para quem está acompanhando a gente, gostou da análise, quer continuar por dentro desses temas jurídicos importantes, não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab, curtir o conteúdo, ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas discussões. Agradecemos demais a companhia e o interesse de todos. Foi um ótimo papo. Verdade. Até a próxima.